A harmonia das diferenças. Preferimos conviver com os afins. Todavia, é no relacionamento com os que não pensam como nós que adquirimos novas e importantes experiências. É comum procurarmos a harmonia das situações e dos agrupamentos na semelhança entre as partes. Todavia, a igualdade pode criar choques. É preciso haver diferenças, mas que se complementem sem criar dissensões. Toda pessoa tem sua própria habilidade. Observemos uma orquestra. Cada músico toca um instrumento. No entanto, a melodia embeleza-se pela combinação de todos eles. Um conjunto vocal tem diversas vozes que se fundem numa só, em harmonia. Um time de futebol tem os que fazem os gols e um que trata de evitá-los. Dá-se o mesmo nas sociedades culturais, recreativas, filantrópicas, religiosas. E, nesse caso, analisemos o centro espírita. Um agrupamento onde se divulga o espiritismo tem diferentes tipos de colaboradores. Ali encontramos a equipe diretora da casa, muitas vezes fundadora do centro, os passistas, os palestrantes, os orientadores, os médiuns, os assistentes sociais, os faxineiros. Não podemos esperar que todos tenham as mesmas ideias. São espíritos em variados degraus de entendimento, espíritas há mais ou menos tempo, culturas diferentes e convicções que não coincidem. Uns mais amoráveis, outros mais racionais. O fato de não darmos atenção a esses aspectos pode criar dificuldades de relacionamento entre os participantes da mesma casa espírita, ou, em âmbito maior, do próprio movimento espírita. Ninguém muda de um dia para o outro apenas por tornar-se adepto do espiritismo. Sem dúvida, há que haver afinidade quanto ao ideal e objetivos. Todos, sem exceção, devem praticar a caridade em favor do semelhante, mas cada um na sua habilidade própria. Para ajudar é preciso respeitar a capacidade do outro. Jamais aconselhar com frases como: se eu fosse você, se isso fosse comigo, porque nem você é o outro e nem o problema é seu. Observemos os passes. Quantos trabalhadores que se dedicam a essa tarefa têm bom sentimento e desejo de servir? Quando impõe as mãos, jorra a luz do seu coração pela facilidade de sintonia com os espíritos benfeitores. Mas se convidados a fazer uma simples prece, alegarão dificuldades em comunicar-se. Quantos são eficientes orientadores porque, mesmo sem a vidência ou a audiência, são ouvintes pacientes que deixam a pessoa falar para descarregar as mágoas. Não tem pressa em resolver tudo, preferindo entregar o irmão aos espíritos e às palestras que explicam pouco a pouco os meandros da vida e como a pessoa pode ajudar a si mesma, ampliando a fé e ganhando entendimento. Palestrantes há que têm grandes conhecimentos doutrinários, mas falam de forma rebuscada e metafórica, criando barreiras que impossibilitam a compreensão. Vimos, portanto, que num agrupamento espírita há de tudo e todo tipo de participante. Um vaidoso, outro humilde, um culto, outro menos instruído, um jovem afoito, outro maduro e prudente. A igualdade que deve haver no centro espírita é que todos se preocupem em estudar o espiritismo e conhecer objetivamente, sem dogmas ou figurações, o Evangelho de Jesus. Todos devem ser educados e gentis com cada pessoa que visite a casa em busca de orientação e socorro. Todos se devem muito respeito
aceitando os defeitos e as fraquezas do companheiro de ideal. Temos de ajudar sem impor, orientar sem agredir, aconselhar sem exigir. Concluindo, as diferenças não são problemas. As diferenças podem compor harmonioso conjunto. O que cria problemas são os radicalismos, quando exigimos dos outros o que nem sempre podemos dar. Além disso, convém lembrar que não somos perfeitos, nem modelo para ninguém. Temos ainda todos muito a ser corrigido em nós mesmos. No centro espírita, igualmente como em qualquer lugar, a paciência segue sendo a maior virtude para que os homens se entendam e se complementem na lei do amor. Texto de Otávio Calmo Serrano, Revista Internacional do Espiritismo, novembro de 1999. Música Angels, de Richard Clayman.